certamente sabe o que é cloud e experimenta todo dia o uso de cloud, né? Não é como hoje, um dia sem nuvens no céu. Mas antes de falar de cloud, vamos falar um pouquinho como era o mundo antes de cloud, há mais de 15 anos atrás. Bem, antes de existir esse conceito de cloud, a gente precisava efetivamente adquirir todos os recursos computacionais que a gente quisesse utilizar. Fora outros modelos de terceirização, mas na prática a gente precisava efetivamente comprar servidores, comprar sistemas de armazenamento, storage, comprar ambientes de rede e data centers, certo? E mobilizar tudo isso dentro da sua empresa. Muitas vezes também comprar todos os softwares que eu precisava construir licenciamento. Ainda existe tudo isso hoje, mas isso era praticamente não tinha outra opção e você tinha que entrar. E para manter esses ambientes de data centers com servidores, rede, obviamente você tinha que ter pessoal capacitado, né, pessoas com conhecimento e tudo mais para desenvolver, para manter, para operar esses ambientes complexos. Ou seja, baixíssima compartilhamento desses recursos com outros clientes. Mesmo serviços de terceirização, os recursos eram separados, mesmo que você comprasse eles de maneira distinta e não tivesse que fazer a imobilização. Aí chegou o conceito de cloud. E o que cloud trouxe? Uma forma diferente de você poder consumir recursos computacionais, de você poder comprá-los como serviços e pagá-los pelo uso. Ou seja, você não mais precisava imobilizar ou comprar um servidor, certo? Você poderia simplesmente pagar por um período de utilização daquele servidor. Ou de storage. Quem não tem algum cloud de storage aí para armazenar seus dados até do seu próprio celular? Não precisava mais se preocupar com data centers. Então, cloud trouxe esse conceito de você poder utilizar esses recursos. Licenciamento de software, também, quem sabe, cloud me permitiu o uso de software e pagar simplesmente pelo uso. Certo? Não preciso mais me preocupar com a manutenção e operação desses recursos computacionais, que é muito importante. Certo? E principalmente, quem sabe, compartilhar esses recursos com outros clientes, outras pessoas que demandam também esses recursos, mas que economicamente me dão benefício, porque eles não estão 100% alocados para mim. Também pode, em cloud, você ter os recursos, sim, alocados 100% para você, mas atrelados ao ônus que isso requer. Então, na verdade, cloud trouxe uma robustez muito grande, tá? Quem sabe pequenas empresas, a partir daí, conseguiram ter acessos a grandes data centers, mas simplesmente utilizar os recursos que elas necessitam e pagar por isso. Permitiu a empresas médias e grandes poder escalar e poder, quem sabe, operar globalmente sem ter que estar construindo ou expandindo seus data centers e toda sua infraestrutura computacional para o mundo, simplesmente utilizando o cloud de provedores no mundo todo, certo? E principalmente casar o fluxo de caixa, certo? À medida que você vai crescendo, vai aumentando o seu uso da cloud e você vai pagando por isso. Então isso é um benefício tremendo que as clouds trouxeram. Só que você tem distinções entre os tipos de cloud, certo? Então, acho que a primeira distinção que eu quero fazer aqui é quanto à disponibilização desses recursos. Que recursos você precisa? Você precisa de recursos mais de infraestrutura mesmo? Servidores, storage, ambiente de rede, segurança, tudo isso operado em data centers, com manutenção, operação? Legal. Então, nós estamos falando de infraestrutura como serviços, IaaS, certo? Essa é um primeiro nível, está cheio de provedores que oferecem IaaS para que você possa, em cima disso, construir suas aplicações e fazer o desenvolvimento e a implementação delas e a disponibilização delas para os seus clientes. Se você quer um pouco mais, eu quero ter alguns componentes de software importantes, como bancos de dados, como uma plataforma de data science, por exemplo, APIs de inteligência artificial, eu quero um conjunto de coisas adicionais para compor a minha aplicação, aí nós estamos falando de PaaS, Platform as a Service, certo? Onde você, na verdade, você está consumindo já como cloud recursos adicionais, não só infraestrutura, mas também componentes de software vitais para construir a sua aplicação. Ou não, você quer simplesmente uma aplicação que resolva seu problema de negócios, que utilize-se de N recursos com escalabilidade, robustez, não importa onde, certo? Aí nós estamos falando de SaaS. E quanto software você não utiliza como software as a service,
certo? Onde todos os recursos estão lá disponíveis e você paga simplesmente pelo uso do software e tudo que está embaixo, como os componentes de plataforma e de infraestrutura. Uma outra forma da gente poder enxergar cloud é quanto ao compartilhamento dos recursos. Se eu quero poder compartilhar com outros para diminuir os custos e economicamente ser mais viável, então nós estamos falando de uma cloud puramente pública, onde provedores fornecem os serviços para vários clientes ao mesmo tempo e eles compartilham esses recursos, mas ao final me dá um custo muito mais acessível do uso. Cloud pública. Se eu quisesse ter esses recursos privados para a minha empresa, mesmo que num provedor externo, eu estou falando de uma cloud privada, para mim, montada para mim. Eu poderia montar essa cloud privada também dentro da minha casa, no seu data center. Claro que aí não se beneficiando de todos os conceitos de cloud, mas criando a cloud privada internamente para uma utilização, quem sabe, mais eficaz dos recursos próprios dentro da empresa. E quando eu combino várias clouds públicas de mais de um provedor, cloud privada, minha própria, em algum provedor externo, a gente chama de cloud híbrida, ou seja, eu tenho um ambiente híbrido que eu tento maximizar o melhor de cada um desses ambientes pelo menor custo necessário que eu possa gastar. Então, cloud, de fato, é fundamental para você poder gerenciar esses recursos computacionais. E faz todo sentido quando eu penso em inteligência artificial. Cloud, na verdade, foi um dos 3 grandes pilares, eu diria assim, da alavancagem há mais de uma década do uso de machine learning, deep learning e inteligência artificial como um todo. Ou seja, pela disponibilização desses recursos, rapidamente poder levantar um servidor com storage para armazenar Big Data, por exemplo, e pagar somente pelo uso, poder ter um tipo de GPU, por exemplo, disponível para poder treinar e criar, enfim, fundamental. Se eu quero começar a experimentar, muitas vezes tenho APIs já prontas, né, num patamar de platform, ou frameworks de machine learning, deep learning que eu preciso utilizar, já levantados, instalados no ambiente de cloud, só vou lá e faço as minhas experimentações, fantástico, tá? Ou mesmo se eu quero começar a utilizar uma conexão mais direta entre o desenvolvimento e a construção dos modelos de machine learning com a operação depois em produção, com a MLOps, também poder utilizar isso em cloud é possível. Ou eu quero ter uma aplicação usando AI, Machine Learning, Deep Learning, Natural Language Processing, tudo isso, mas que eu pague por uso e que explore todos esses recursos. Então, Cloud e inteligência artificial tem tudo a ver, é uma combinação perfeita para você alavancar e ganhar velocidade e escalar o uso de AI, ok?